Com a palavra, pelo tempo regimental, o deputado professor Rinaldo. Bom dia, senhor presidente, demais colegas deputados, deputada Mara, senhores e senhoras que prestigiam esta sessão através da rádio, da TV Assembleia, aqui, o público presente. Quero aqui cumprimentar o presidente do Sindicato dos Policiais Civis, o Barbosa. Seja muito bem-vindo aqui, Barbosa. Senhor presidente, eu quero primeiro agradecer ao deputado Zeca pela inversão do seu tempo, para que eu pudesse falar um pouquinho de um assunto que, na verdade, se tornou recorrente aqui nesta casa ao longo de esses 5 mandatos, Zeca, que eu estou aqui presente, que essa questão da violência contumaz contra aquela que recebeu de Deus a missão tão nobre de dar à luz, de cuidar da família, de dar o brilho que toda residência, todo lar tem, que é a mulher. E eu abrindo aqui agora as mídias aqui do nosso estado, eu me deparei, nem estava sabendo, namorado, olha o que diz aqui o Mídia Max, namorado tranca a porta de casa, joga gasolina e ateia fogo em corpo de mulher. Lamentavelmente, esse caso aconteceu em Água Clara, a 193 quilômetros de Campo Grande, contra uma jovem mulher de 40 anos que sofreu queimaduras nas pernas e braços após ter o corpo incendiado pelo próprio namorado, um jovem de 27 anos. A vítima foi levada para o hospital da cidade e contou aos policiais que era usuária de drogas e havia comunicado ao namorado que tinha conseguido uma internação para ela tratar o vício e queria que ele também fizesse o mesmo. Segundo ela, o namorado também seria alcoólatra. Na madrugada de quarta, quando a vítima estava em casa, o homem a mandou embora. Ela, então, arrumou seus pertences para sair da residência, mas ela havia bloqueado a porta com um fogão. Quando a mulher se virou, viu que o autor estava com um balde com gasolina e jogou nela o líquido ateando fogo. Desesperada, ela conseguiu tirar o fogão da porta, saindo para o quintal e se jogando no chão, rolando para que as chamas apagassem. O namorado ficou assistindo e não a ajudou, só apagou as chamas que se alastraram para dentro de casa. Eu já peguei 1 ano, e se eu pegar 15 anos de cadeia, por causa de você, não dá nada, ele ainda teria dito. A gente vê uma matéria dessa, e você, deputado Caravina, Vossa Excelência, que é delegado, eu fico imaginando a que ponto nós chegamos. Essa casa tem falado, deputado Zeca e deputada Mara, reiteradas vezes, políticas públicas, várias leis, o governo do Estado tem implementado através dos seus órgãos competentes, o Ministério Público, a Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, esta casa, e em que pese todos esses organismos trabalhando na mesma direção, uma lei de minha autoria que obriga, como tema transversal, na grade curricular, ter noções básicas da Lei Maria da Penha, para que nós eduquemos esses garotos, porque não é possível, governador Zeca, por um garoto que foi criado por uma mulher. Aliás, mais de 90% dos meninos são criados ou pela mãe, ou pela sua respectiva avó, sua tia, sua madrinha. Por que esse garoto, quando cresce, ele acaba maltratando a sua companheira? E isso passa também, na minha visão, por uma questão cultural. Isso está intrinsecamente ligado na formação das pessoas, naquela ideia de que o homem é superior à mulher. Às vezes a mãe, inconscientemente, ela dá mais poder ao menino do que à menina. Por isso que nós temos que trabalhar em duas vertentes. Temos que ter leis duras, e tramita hoje no Senado uma lei de autoria da deputada à época Rose Modesto, aumentando a pena e sem a sua progressão da sua respectiva pena, a tal da saidinha. Está no Senado. E eu conversei
com a jovem senhora, hoje senadora do Mato Grosso, que ela inclusive quer ainda valorar mais a pena para a pessoa que comete o feminicídio. Já concederei a parte a Vossa Excelência com alegria. Então, deputada Mara, temos que ter leis severas para esse tipo de crime. Do outro lado, é preciso que nós trabalhemos na formação. Não é à toa que o homem mais sábio que pisou nessa terra, chamado Salomão, dizia que é preciso que nós ensinemos a criança no caminho que ela deve andar, para que quando crescer não venha desviar dele. Não é à toa que antes de Salomão, um homem por nome de Pitágoras dizia que é preciso ensinar a criança para que não precise puni-la na fase adulta. Na educação. E é por isso que eu, com o apoio dos 20 outros 3 deputados e deputadas dessa casa, aprovamos uma lei inserindo na grade curricular do Estado noções básicas da Lei Maria da Penha, para que esse garoto cresça com esta conscientização, sabendo que ele tem que respeitar o seu próximo e principalmente a sua namorada, a sua companheira. E mesmo diante, deputada Mara, da luta de Vossa Excelência em defesa da mulher sul-mato-grossense, da mesa diretora, de todos os colegas, a gente percebe que parece que nada disso muda a cabeça desses que dizem amá-la, respeitá-la e que faz o juramento diante de Deus, da família, dos padrinhos, dos convidados, quando faz um compromisso. E no dia a dia a gente tem visto reiteradas vezes mulheres sendo assassinadas nesse estado e por esse Brasil afora, independentemente da classe social, independentemente da sua formação acadêmica. Isso passa por todas as camadas da nossa sociedade. É com alegria, deputada Mara, que eu ouço Vossa Excelência. Bem, deputado Rinaldo, Vossa Excelência falou tudo. Nós hoje estamos vendo mulheres sendo vítimas de quem deveria protegê-la, cuidar, amá-la. Infelizmente, a gente está vendo essas mulheres perdendo as suas vidas para esses ex-parceiros ou parceiros de forma violenta, de forma cruel. E eu não vejo outra atitude senão realmente trabalhar a educação. Eu remeto aqui, da minha época ainda de infância, minha mãe, uma mulher do lar. Meu pai, um agricultor italiano, machista ao extremo. Minha mãe, submissa a tudo. Porque, primeiro, não tinha escolaridade, tinham 5 filhos, e era submetida, sim, a cuidar do lar, né, da casa, dos filhos. Talvez não fosse essa a opção dela, mas foi a opção que a vida deu para ela. E meu pai um tanto quanto violento, diga-se de passagem. E a minha mãe se submetia àquilo, baixava a cabeça. Só que a minha mãe não queria esse mesmo destino para as filhas dela. Somos 2 mulheres e 3 homens em casa. E essas 2 mulheres, elas queriam um destino diferente. Elas queriam poder decidir o seu destino. E poder ter uma profissão, cuidar de filhos, sim. Sim. Mas queriam e sonhavam muito mais. Eu e minha irmã sonhamos com um futuro diferente da minha mãe. E muitas mulheres hoje sonham com esse futuro diferente do que outras mulheres submissas, muitas vezes sofrendo dentro deste lar, sofrendo violência, que às vezes a gente até não entendia, aí nos anos passados, Rinaldo, que uma violência psicológica era uma violência. E que para ser uma violência tinha que agredir, tinha que bater, né? E mesmo assim mulheres se submetiam a esse tipo de violência. Hoje os tempos mudaram, mas infelizmente
Esse sentimento machista, de patriarcado, de posse, que o homem ainda tem sobre a mulher, ainda não mudou. E eu não tenho dúvida que para isso nós temos que trabalhar a educação. A educação dessa nova geração que hoje está se fazendo. E que tem que entender que a mulher tem o direito de seguir o seu destino e de decidir o seu destino. Quando uma mulher decide que ela não está sendo feliz no relacionamento, ela tem que ter esse direito. O que a gente vê hoje é o homem não aceitando nós mulheres. Quando temos uma quebra de relacionamento, quando o companheiro chega para uma mulher e diz, olha, não te quero mais, a mulher chora, a mulher talvez entre em depressão, mas ela respeita a decisão deste homem. E infelizmente hoje, o homem, por se sentir como posse, como objeto dessa mulher, ele não aceita essa decisão. Então eu não tenho dúvida. Claro que nós temos que ter leis, sim, que realmente tenha, que seja mais severas, que sejam mais ágeis, né? Mas, acima de qualquer coisa, nós temos que trabalhar a educação dessa nova geração. Nós temos que educar os nossos filhos e nossas filhas para não discriminar. Nossos filhos e nossas filhas para ter o respeito aos direitos entre homens e mulheres. E isso é um processo, né? E nós estamos aqui nessa casa fazendo isso. Debatendo, falando, e quanto mais a gente falar, Reinaldo, quanto mais a gente falar, deputado, da importância do combate à violência contra a mulher, é que nós vamos mudar esse conceito dessa sociedade patriarcal e que ainda, infelizmente, mata as nossas mulheres. Me soma ao seu clamor. É impossível, é inadmissível a gente aceitar tanta violência e tantas mulheres perdendo as suas vidas no nosso país e no nosso estado. Deputada Mara, eu agradeço e insiro no meu pronunciamento na íntegra a parte de Vossa Excelência. E principalmente o Mato Grosso do Sul. Quem já passou de 50 anos lembra muito da história da Lei de Mato Grosso, o 44, né? Então isso está muito intrinsecamente ligado na formação do machismo, esse lado do coronelismo que manda, que não sei o quê. E nós vivemos no século XXI e é preciso que nós criemos a política da paz, do amor ao próximo, da tolerância, da respeitabilidade. E Vossa Excelência corrobora com muita alegria aquilo que nós fizemos. Inserir para as crianças, já na quinta série ali, no fundamental, noções básicas da Lei Maria da Penha. Os futuros namorados, os futuros parceiros, têm que saber que uma mulher sofreu muito, para que hoje nós pudéssemos falar dela, da Maria da Penha, uma lei fundamental, deputado Zeca. E Mato Grosso do Sul, que foi protagonista, a primeira Casa da Mulher Brasileira. Por que escolheram Mato Grosso do Sul, Zeca? Por quê? Não foi por acaso. Isso é muito forte. Só o ano passado, e já considerei a parte da Vossa Excelência, só o ano passado, 30 mulheres perderam suas vidas por conta do feminicídio, pelo companheiro não concordar com o rompimento de um relacionamento. E este ano, pasme aos colegas aqui, deputado Caravina, já 11 mulheres em 2024 perderam as suas vidas, infelizmente, dessa forma. Com alegria, deputado Zeca, obrigado pela concessão do aparte mais uma vez. Ouvindo atentamente o pronunciamento que Vossa Excelência faz. E peço à parte, primeiro, para me somar ao pronunciamento inteligente que faz, porque a sensação que eu tenho também, quando vejo uma matéria dessa, e comentava isso com Vossa Excelência agora há pouco, é a sensação de que retornamos no tempo, no espaço, à barbárie. Fecha os olhos, quem nos escuta, nos vê, imagina o que significa você prender uma mulher, seja quem for, ainda pior a mulher, num quarto, botar fogo, jogar gasolina e botar fogo. Olha, qual adjetivo que se pode, não é mais, já passou da estupidez, é a barbárie, né? Portanto, eu penso, aliás, eu defendo
de que a lei não pode ser complacente com isso. A questão do feminicídio, esse tipo de crime, como também contra crianças, tem que ser o mais rigoroso possível. E não pode ter alternativa, sob pena da gente continuar frustrado vendo esse tipo de comportamento. Ponto. Fico orgulhoso de Vossa Excelência rapidamente lembrar, foi durante o nosso governo, Pedro Kemp lembra, que nós criamos no Brasil a primeira delegacia especializada para as questões das mulheres. E em parceria com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com a Defensoria, nós organizamos um movimento que depois teve uma enorme repercussão no Brasil, que resultou, modéstia à parte, na implantação das casas dessas na época do governo da Dilma, a presidenta Dilma, se não me falha a memória. Portanto, para fazer esses dois registros, peço essa parte a Vossa Excelência, lhe cumprimentando, porque é muito importante que esta casa traga para cá esse debate para ver como que nós podemos efetivamente, a não ser só na lamúria, no sentimento, a gente contribuir enquanto Poder Legislativo Estadual na agilização de leis que seja capaz de responder a uma demanda tão brutal como essa. Obrigado. Eu agradeço, deputado Zeca, e parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa que teve de ter criado a primeira delegacia no nosso Estado para atender as mulheres vítimas de violência. Deputado Coronel Davi, Vossa Excelência está com a parte. Primeiro, para me somar, deputado Rinaldo, ao vosso pronunciamento, como sempre, muito bem acertado. Vossa Excelência é uma das vozes aqui na Assembleia Legislativa comprometida com esta questão de ser contra a violência contra a mulher. Esse fato que Vossa Excelência trouxe aqui hoje na tribuna é um fato que choca. Mas, infelizmente, deputado Rinaldo, não é o único no nosso Estado, não é o único no nosso município e muito menos não é o único no nosso país. Entendo que esta luta contra a violência doméstica, contra feminicídio, tudo aquilo que possa de alguma forma agredir a mulher na sua integridade física, mental, ela precisa ser combatida. Sem ideologia. Sem ideologia. Não importa quem cometa esse tipo de violência contra a mulher, ser de direita, ser de centro, ser de esquerda. Nós temos que deixar de ser hipócrita e apenas criticar quando alguém de um outro espectro político comete tal violência contra a mulher. Aí a gente sobe na tribuna e fica falando mal da pessoa. A gente tem que fazer esses posicionamentos, de mostrar realmente que nós somos contra esse tipo de comportamento, seja quem for o autor desta barbárie, desta violência contra a mulher. Então, me soma a Vossa Excelência, mas acho que a gente tem que passar da hipocrisia. Aqui nesta casa, homens e mulheres têm que se posicionar contra a violência doméstica, contra feminicídio, contra qualquer tipo de violência contra o nosso semelhante. Parabéns pelo posicionamento, deputado. Obrigado. Eu já quero finalizar, senhor presidente, porque eu vou conceder os últimos 10 minutos ao deputado Caravina, que tem um assunto importante, mas eu quero, viu, Coronel Davi, apresentar aquele projeto que a gente conversou. Sei que Vossa Excelência tem um projeto que tramita sobre a questão da reparação por parte desses agressores em relação ao que atende ao SUS, já previsto na Lei Maria da Penha, mas tem uma lei que foi aprovada o ano passado, no Distrito Federal, Lei 7.264, de 11 de maio de 23, que obriga este agressor a reparar, além daquilo que já preconiza a Lei Maria da Penha, também todo o atendimento, que desde que a polícia saiu lá com a delegacia, esse petróleo, o tempo que o psicólogo vai atender, toda essa infraestrutura para que esse agressor pague, porque além de ter penas duras, além de nós trabalharmos na perspectiva da educação dos nossos jovens, é preciso que este cidadão, se é que poderíamos chamá-lo de cidadão, sofra no lugar mais sensível da sua vida, que é
no bolso. E eu apresento esse projeto de lei, senhor presidente, e gostaria que o coronel Davi, aqueles que quiserem também assinar conosco, que institui mecanismo para a coibição da violência contra a mulher e das outras providências. Portanto, quero apresentar esse projeto de lei, que é mais um instrumento para que a gente venha realmente frear esse tipo de comportamento bárbaro que, infelizmente, tem acontecido no nosso município, no Mato Grosso do Sul e no Brasil. É o que tinha. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo os 10 minutos com a vossa excelência, aquiescendo ao delegado, ao ex-secretário de governo e ao deputado Pedro Arley Caravina. Muito obrigado.